Galera, vocês têm noção do que tá acontecendo com o Homem-Aranha agora? O que começou a aparecer nas últimas horas aponta para uma mudança real no personagem, tanto física como biológica e também interna. E se isso for verdade, a gente não tá mais falando de só mais um filme do Tom Holland. A gente tá falando de um renascimento do Homem-Aranha dentro do MCU. E é sobre isso que a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Então, vamos nessa! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e, mano, respira aqui comigo porque tá acontecendo duas coisas insanas nesse exato momento que, de verdade, não parece ser coincidência não. De um lado surgiu uma descrição pesada de algumas cenas do trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Do outro começaram a surgir informações bem concretas sobre a possível data do trailer, cronograma de marketing e também movimentação real da Sony por trás do filme. E quando a gente pega essas duas coisas e junta elas, meu, o negócio faz sentido demais. Principalmente porque fica nítido quando olhamos para esses vazamentos que o Peter do Tom Holland vai passar por uma mudança de identidade pesada dentro desse filme. Mas beleza, vamos começar então analisando a descrição que acabou saindo. Segundo ela, o trailer mostra o Peter passando por algo que a gente nunca viu antes no CM. E não é ele criando um traje, não é ele enfrentando o vilão, não é ele usando a tecnologia Stark, é o corpo dele mudando. Só que não é do jeito tradicional, tipo, sei lá, um adolescente passando por puberdade e tal. Não, é algo bizarro, quase que como se o corpo dele estivesse passando por uma mutação completa. E isso é muito da hora, galera, porque pelo menos até hoje, o Homem-Aranha do MCU, ele sempre teve um lado mais tecnológico do que biológico. Ele sempre teve aquele negócio de, ter uma armadura, ter uma ajuda externa, ele sempre teve também alguém guiando ele. Só que agora o negócio ele mudou e mudou para aparentemente algo muito melhor. A gente tá vendo a história apontando para algo muito mais visceral, aquele negócio de teia orgânica, o sentido aranha mais instável, colapso físico, desmaios e também sobrecarga sensorial. É como se o corpo do Peter estivesse transmutando para algo que ele não tem controle. E isso é um negócio assustador narrativamente, porque acaba tirando o personagem da zona de conforto que a gente está acostumado a ver ele. A grande ameaça do filme deixa de ser um vilão externo e passa a ser um vilão interno. O próprio corpo do Peter é quem vira o verdadeiro problema. E isso se conecta diretamente com um arco ou outro dos quadrinhos do Cabeça de Teia. Uma fase onde o Homem-Aranha passa por uma metamorfose absurda, quase como se ele morresse e renascesse diferente, mais instintivo, mais animal, mais perigoso. E segundo a descrição, o trailer teria uma cena onde o Peter acorda dentro de um casulo de teia. E sim, galera, foi exatamente isso que vocês ouviram, um casulo de teia real. E eu já até consigo imaginar essa cena porque, nossa, anotem isso que eu tô falando. Essa cena, ela vai ser muito épica, eu tenho certeza, mas ela também vai ter um simbolismo muito grande. Até porque só pela descrição e também com base em tudo que saiu sobre esse filme, a gente vê que essa transformação, esse casulo, vamos dizer assim, ele não é um negócio só estético, ele é uma transformação acontecendo na nossa frente. O herói, nesse caso o Homem-Aranha, ele tá passando por um renascimento físico. E antes que você comente aqui embaixo, não, eu acredito que a gente não vai ver algo parecido com o que a gente viu lá no primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey, com aquela sequência de sonho e DNA mudando. Aqui o negócio ele precisa ser algo muito mais brutal, uma mutação acontecendo de verdade. E tudo isso fica ainda mais pesado quando a gente conecta toda essa história com o momento atual do Peter. Pô, depois do No Way Home, o Peter ele perdeu tudo. Ele perdeu identidade, amigos, mentores, a rede de apoio que ele tinha. Ele virou um Homem-Aranha completamente isolado. E isso cria o cenário perfeito para esse tipo de história. Porque agora ele não tem mais o Tony Stark, ele não tem mais equipe, ele não tem ninguém dizendo o que é pra ele fazer, ele só tem ele mesmo. E a gente sabe muito bem que quando o herói fica sozinho, é aí que começa a transformação de verdade. Tá, mas agora explorando ainda mais essa descrição, tem um outro detalhe que aparece e que é bem interessante. Bruce Banner pode dar as caras no filme, possivelmente pra ajudar o Peter a entender o que tá acontecendo com ele. Porque o que tá rolando com o Peter não parece ser algo mágico, não parece ser algo simbiótico, pelo menos não ainda. Tudo em relação aos poderes do Peter tem uma conexão direta com radiação, alteração genética e mutação real. E se tem alguém que é o brabo nesse assunto dentro do MCU, esse alguém é o Banner. Ou seja, o filme pode entrar num território muito mais científico e biológico do que qualquer outro do Homem-Aranha dentro do MCU. E eu gosto muito disso porque, querendo ou não, a gente acaba tendo uma mudança de tom. Todo
todo aquele negócio de herói tecnológico vai ficar de lado e a gente vai ter um herói mais orgânico, vamos dizer assim. Já pode dizer adeus àquele negócio de traje high-tech com ultra tecnologia Stark, e agora a gente vai ver o corpo do Homem-Aranha sendo a verdadeira fonte de poder dele. E eu fico muito feliz em saber que o Homem-Aranha ele tá realmente indo pra esse lado, e eu espero que tudo isso seja de fato verdade. Mas enfim, uma outra coisa que começou a circular por aí enquanto essa descrição tava saindo, acabou chamando a atenção de muita gente também. E ao que parece, o que eu vou falar aqui não é um rumor de Twitter ou coisa assim não, é um negócio que realmente tá certo que vai rolar. Começou a circular que a Sony vai apresentar os trailers dos filmes do ano durante a CinemaCon, que vai rolar em uma segunda-feira, no dia 13 de abril. Sim, eu tô falando de um evento oficial da Sony e que, diga-se de passagem, foi o mesmo evento que acabou revelando o primeiro trailer de Spider-Man No Way Home em 2021. Nessa época tivemos o primeiro trailer chegando 4 meses antes da estreia do filme. Depois tivemos o segundo trailer meses depois e em seguida o marketing ficou utilizando spots de TV para divulgar o longa. E ao que tudo indica, a movimentação do Homem-Aranha 4 vai ser exatamente assim também, com o primeiro trailer saindo em abril e depois já sendo preparado o terreno para um segundo trailer. E segundo informações, esse segundo trailer ele já está sendo planejado para ser lançado em junho e provavelmente eles vão aproveitar o hype da Copa do Mundo para lançar esse trailer. E no mês seguinte, no caso em julho, que é o mês de estreia do filme, teríamos vários comerciais de TV revelando cenas novas até a chegada do longa. E bom, eu acho que eu não preciso nem dizer aqui para vocês que isso vai ser uma loucura de conteúdo saindo num espaço curtíssimo de tempo, mas que parece ser algo muito bom e acaba mostrando que a Sony tá realmente confiando no produto que eles vão mostrar. Afinal, ninguém investe essa tonelada de grana em uma campanha global de marketing a respeito de um filme que seria um filme comum. Não, que eles estão colocando justamente no cabeça de teia. Eles sabem que eles vão ter retorno. E outra coisa, galera, eu acho que vocês também já perceberam isso, mas tá na cara, tipo, tá na cara demais que todo o marketing e até o próprio filme, ele vai ser um negócio de reposicionar o Homem-Aranha. Tá muito na cara do que o que eles estão fazendo é reposicionar ele dentro dessa nova fase, reposicionar o tom dele. E quando você junta isso com a descrição da mutação, a coisa encaixa de vez. Porque não é só vender o próximo filme, é vender uma nova versão do Homem-Aranha. Um herói que não depende mais só de tecnologia, um herói que tá evoluindo biologicamente, um herói que não entende completamente o próprio poder. E isso é muito mais interessante narrativamente. Afinal, isso acaba abrindo portas para várias e várias coisas que a gente pode ver no futuro. E quando eu falo isso, já pode colocar no pacote simbionte, histórias mais adultas, conflitos internos, instabilidade emocional e um Peter muito mais maduro, muito mais sozinho, muito mais imprevisível e talvez até mais perigoso, vamos dizer assim. E isso acaba se conectando de uma forma muito maneira num negócio que a Marvel já vem fazendo nos últimos anos, que é colocar consequências dentro dos atos dos heróis. Pô, vamos lembrar, galera, o Tony Stark, ele pagou pelos seus atos. A Wanda também. Nem o Loki saiu impune dessa história. E agora é a vez do Peter. Só que no caso dele, a consequência não é só emocional, é biológica e talvez até permanente. E isso é uma virada gigantesca pro personagem, porque muda o tipo de história que dá pra contar com ele. E se esse trailer realmente sair em abril, já dá pra entender qual é a proposta. Não é vender só a ação, não é vender só um vilão, é vender a mudança. Tudo indica que o foco vai ser o próprio Peter, o que tá acontecendo com ele, com o corpo dele, com os poderes do Homem-Aranha. Vai ser literalmente uma virada de identidade. Porque é como eu disse, se o Homem-Aranha realmente passar por essa mudança, o herói vai deixar de ser esse herói tecnológico, dependente do Tony Stark, coisa assim do gênero, entendeu? O que a gente vai estar vendo agora é um novo herói, um novo dia, entendeu? E aí a pergunta que acaba ficando na nossa cabeça é: será que esse quarto filme é apenas uma continuação do No Way Home? Ou é o começo de uma nova fase do personagem que a Sony e a Marvel estão preparando para mostrar pra gente daqui pra frente?